Quando falam de avaliação de desempenho, normalmente as empresas fazem assim. Elas fazem uma avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho, ela vai gerar o quê? Vai gerar um feedback, né? E esse feedback é dado por uma pessoa, por um profissional. E normalmente, hoje o que eu observo é que algumas empresas, esse feedback, o que ele faz? Ou nada se faz, nada acontece, tá? Dentro da organização, ou muda de setor o colaborador, funcionário, ou demitem o funcionário, tá? E o que deve ser feito? O correto de uma avaliação de desempenho é: você faz uma avaliação de desempenho, você dá o feedback para o seu funcionário com relação àquela avaliação de desempenho, você cria um processo de treinamento. Para quê? Para intervir sobre aquilo que você avaliou, que você identificou como falhas, como pontos a melhorar, tá? Depois, novamente, você faz uma avaliação de desempenho e aí sim você dá o feedback para o seu funcionário. E esse feedback vai ser muito mais claro para ele. Lembrando que a cada feedback que você faz, você deve dar um termo de ciência a ele, para que ele assine um termo de ciência. Ele consiga ter noção do que ele tem que evoluir, do que ele tem que melhorar. Essa avaliação de desempenho, ela seria uma espécie de pré-teste. E essa avaliação de desempenho, ela seria uma espécie de pós-teste. Portanto, quando você pensa em fazer uma avaliação de desempenho de forma assertiva, é assim. Este é o cenário. Não fazer uma avaliação de desempenho e dar o feedback para o funcionário, onde muitas vezes nada se faz com aquilo, ou demitem um funcionário ou mudam o funcionário de setor. O correto qual é? O correto é: eu faço uma avaliação de desempenho do funcionário, chamada de pré-teste, eu dou o feedback para este funcionário. Este feedback eu tenho que criar um treinamento, uma intervenção, ou seja, um processo sobre aquela avaliação de desempenho, ou seja, sobre o que ele me apresentou, que tem que ser melhorado, tem que ser evoluído, entre outros. Eu aplico novamente uma avaliação de desempenho chamada de pós-teste e dou o feedback novamente para ele. Lembrando que tanto neste feedback quanto neste feedback eu faço o quê? Um termo de ciência. Um termo de ciência, no qual fique uma prova, um comprovante com você, uma prova, um comprovante com ele. Esse deve ser o feedback ou a forma de se avaliar o desempenho do funcionário.